Continuação da leitura do livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Autora Paula Gasparini. Áudio 23, página 133. Conceito 11. Tudo que você excluiu te faltará, e o que assumiu te sufocará. Não julgue. Ao ingressar no planeta Terra, estamos sujeitos às leis deste campo de treinamento. Podemos chamar a forma como esse sistema terrestre funciona de paradigma. Esse conjunto de ideias que constitui o paradigma terrestre existe para que haja um campo de treinamento, composto por, entre aspas, provas, para que através delas o espírito se desenvolva e evolua em direção ao amor universal. Assim sendo, esse campo de treinamento e tudo que o constitui não é inadequado, é perfeito para atender às necessidades de evolução do espírito. O campo de treinamento planeta Terra, segundo algumas informações que possuo, permite ao espírito se desenvolver no 7º nível consciência, sendo essa a consciência mais, entre aspas, iludida, ou seja, que ama individualmente num grau mais elevado que as demais. Quanto mais relativista é o espírito, ou seja, quanto mais ele percebe a realidade a partir de seu ponto de vista individual, mais iludido está. Podemos dizer que mais afastado de Deus está, e assim sendo, menos evoluído é. Conforme o espírito evolui em direção ao amor universal, ele vai tendo a oportunidade de se desenvolver em campos de treinamento diferentes do planeta Terra. Campos esses desenvolvidos para realizações de dinâmicas que abrangem desde a 6ª consciência até a 2ª. Na primeira consciência, não há experiência através de um ego. Ali está o espírito absolutamente consciente de si e amando universalmente. Ainda ama no grau inferior ao da consciência una, ainda em constante evolução, mas já bastante universalizado. Então percebemos que o espírito transita, nesse processo evolutivo, em vários campos de treinamento, conforme se habilita para tal processo. Podemos entender que a primeira camada de individualidade carregada pelo espírito será trabalhada aqui na Terra. E como seria isso? Uma vez que o espírito precisa vencer a ideia de que ele sabe das coisas, de que o que ele acha está certo, nada melhor do que ele vivenciar cenários através de um personagem, para constatar quão falha é a ideia de que o que eu percebo é o que é. Essa é uma das provas do espírito aqui na Terra para vencer o individualismo. Como é que esse processo acontece com o personagem ego? Desde o momento em que você ingressa neste campo de treinamento, o personagem energeticamente vai sentindo o entorno. Ele sente as pessoas, as emoções das pessoas, as interpretações das pessoas, as ações, reações e seus resultados. E vai construindo em seu campo energético ou inconsciente uma base de dados exclusiva. Essa base de dados será responsável pela formação do destino desse personagem. Tudo que ele vai viver está sendo construído, dia após dia, de acordo com suas interpretações primárias, que geram consequências e essas geram outras consequências, e assim sucessivamente. Cada consequência, gerada por uma causa, torna-se causa no momento subsequente. Observe essa imagem. É a imagem de um espiral. Podemos considerar a base como sendo esse start da vida. As percepções primárias, por vezes, elas acontecem alguns segundos antes de entrar no ventre. A 2ª camada é consequência da primeira, mas também é a causa da terceira. Assim segue sucessivamente. Nós estamos vivendo a parte superior do espiral, que representa nosso hoje.
É praticamente impossível conseguirmos relacionar algo que ocorreu há anos atrás com o que vivemos, com o que estamos vivendo agora. Isso se dá devido às várias camadas de causa e consequência que separam o hoje da base, onde o start ocorreu. Mas não é apenas isso. Também temos muita dificuldade de conseguir ler e compreender o que o inconsciente registra numa determinada situação. Ele não é óbvio. A leitura feita pelo inconsciente não é como a leitura feita pela mente consciente. Quando estamos lá na ponta do espiral, vivendo uma situação de crise no casamento, de crise nos negócios, crise em todas as áreas da vida, nós acreditamos que nosso problema é esse. A falta de dinheiro, o outro que não me faz feliz, a falta de sorte ou qualquer coisa desse tipo. Já falamos sobre isso em conceitos anteriores. Um exemplo. Uma pessoa que hoje se sente não vista. Ela diz que parece usar uma capa de invisibilidade. Ninguém a percebe. Já no passado, ela foi vista e desejada e sofreu um abuso sexual. Você poderia dizer a ela que ela desenvolveu um mecanismo de proteção, se tornando invisível, com medo de ser molestada novamente. Isso faz sentido? Sim, com certeza. São camadas do espiral. Mas essa é a base? Não. Como sei que não é a base? Pois a base me traz uma informação fundamental. Ela me traz a informação que explica todas as situações pelas quais eu passei durante toda a minha vida. Isso deixa claro que o poder é meu. Eu me coloquei dentro de cada um daqueles cenários e eu me senti de determinada forma. Pare de lutar com a ponta do espiral. Procure a base. Como assim? Quando chegamos à base, nós encontramos o motivo de dor-amor que fez com que aquela pessoa decidisse acreditar que a vida funciona de determinada forma. Na base se encontram as explicações para o fato da pessoa ter sido abusada, se sentir invisível e outras diversas questões. O que encontramos na base, nesse caso? A mãe, desesperada com a chegada dessa criança. A mãe não sabia o que fazer, se sentia sozinha e arrependida de suas escolhas. Queria voltar atrás. O marido estava feliz, mas mesmo assim, ela, a mãe, não se sente suportada, assistida pelo marido. Aquela consciência no ventre, o personagem, minha cliente, está desesperada, assim como a mãe, e também quer, entre aspas, voltar atrás. Ela está aprendendo com a mãe. Ela gostaria de voltar de onde veio, para não sentir a dor por ser peso para a mãe e para não ver a mãe sofrer. Aí temos o amor do. Como ela não consegue voltar atrás, ela não consegue voltar para o ponto antes do ventre. Ela tenta olhar para frente e ver se há alguma possibilidade da mãe não sofrer como está sofrendo, e assim ela não se sentiria mal, culpada, etc. Não dá para voltar atrás e também não dá para contar com a atitude da mãe de negar sua existência. Cometendo aborto, ela virá. O pai a desejava e estava feliz, mas ela e a mãe estavam desesperadas. Muitas interpretações foram dadas por essa pessoa nesse start de vida. Tudo que citei acima desenhou o destino de minha cliente. Se nós fizermos uma leitura abstrata dos fatos, vamos observar algumas percepções que batem completamente com o tipo de vida que essa mulher teve. Alguns exemplos. Depois do prazer, vem a dor e não dá para voltar atrás. Aonde eu chego e sou aceita, causo dor nos outros e em mim mesma. Se for aceita, vou me sentir sufocada, sem poder voltar atrás, sem saída. O melhor para mim e para todos é fazer com que as pessoas não me vejam, não me aceitem e não me queiram. Quando elas me aceitam, dói e eu me sinto sufocada, sem saída. Haverá uma figura masculina que ficará bem diante de tudo isso, talvez nem perceba o desconforto que o outro lado está sentindo.
Tudo isso foi vivido por minha cliente durante toda a vida. Eu acho isso um absurdo. Ele deveria ver a mamãe sofrer. Muito bem. Mas o que isso tudo que eu falei até agora tem a ver com o nosso conceito sobre não julgar? Se nós pudéssemos observar a vida sem nos identificar com ela, essa mulher não teria construído esse provável destino ao julgar tudo e todos da maneira que ocorreu. Como isso é impossível, pois faz parte do jogo, ela interpreta o que sente diante dos fatos, julga e cria condições para viver a partir daquele momento. Ela constrói a próxima rodada da espiral, como vimos há pouco na figura. Além disso, ao julgarmos comportamentos, excluímos as habilidades contidas nele. Quando eu estou chegando ali no ventre de minha mãe, sinto que as pessoas foram descartadas antes de minha chegada e sinto que aqueles que as descartaram estavam me aceitando com muita alegria. A sensação, que deveria ser maravilhosa, foi muito confusa. Ao mesmo tempo que eu estava feliz com o sim de meus pais, estava chateada pelos que ficaram para trás, pelos que não foram aceitos, pelos que não serviram, pelos que não atenderam às expectativas. Eu julguei a ação de meus pais de descartar quem eles consideravam inadequado, prejudicial ou algo que não dariam conta de lidar. Olha como eu mudei a ideia de aborto e abandono de filhos. Meu pai teve 2 filhos, até onde sabemos, e os deixou, nunca tivemos contato. Minha mãe fez alguns abortos. Eu posso contar isso de muitas formas se eu colocar a emoção na frente da leitura, eu não vejo abstrato.